importante, tão necessário, não é fácil. Mas, glória a Deus, estamos aqui. E eu quero começar essa palavra, tomando essa aguinha de coco. Eu sabia. Glória a Deus. Queridos, lendo aqui o tema, né, que está aqui, nós temos visto ele aqui. Eita, sou eu ali. Que está em Levíticos 20, 26. Quando nós começamos a ler, gente, Levíticos, o livro difícil de ler. Alguém já leu o livro de Levíticos? Nós lemos a Bíblia todo ano, temos um grupo de pessoas e, para a honra e glória do nome do Senhor, nós estamos lendo a Bíblia pela 20ª vez. Tiveram anos que nós lemos, teve ano que a gente leu 3 vezes, 2 vezes, mas quando chega em Levíticos, é desafiador, é difícil. Mas tem muitas, não foi por acaso que foi colocado. Inclusive, nesse versículo aqui, nesse capítulo, nós vemos leis, mandamentos. Você já leu, né? Eu não vou ler, você já leu. Vou fazer igual o pastor Washington aqui, levanta a mão que não leu, não precisa. Mas esse capítulo, ele é cheio de direções, de mandamentos, né, do que nós precisamos fazer, de regras, de preceitos. Porém, destaca aqui no 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. No mínimo 4 vezes, nesse capítulo, o Senhor vai parar as direções, as regras, as leis que Ele está pedindo para nós, e Ele fala isso aqui, sede santos. E eu não me lembrei durante a semana toda, enquanto eu preparava, mas enquanto eu estava aqui no louvor, eu me lembrei do nosso evento de mulheres que nós fazemos todos os anos, o Divinas. O Divinas, ele está baseado em 2 Pedro 1,4. Eu me lembrei agora, enquanto eu estava aqui louvando, por que esse nome Divinas? Nesse versículo, todo ano eu leio, todo ano que eu vou ministrar, eu leio esse versículo, porque algumas pessoas não entendem. Divinas, por que vocês usam esse nome? Pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas, e muito grandes as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Queridos, nós temos a natureza divina em nós. O Senhor, na palavra, Ele está dizendo que nós nos tornamos coparticipantes. E eu falo isso sempre para as mulheres. Então, se Deus é amor, se Deus amou, nós precisamos amar. Se Deus entregou o Filho dele, Jesus se entregou, nós precisamos nos entregar. Se Jesus nos perdoou e nos perdoou incondicionalmente, não sai. Todos os dias, nós precisamos perdoar. E se nós ministramos aqui hoje que Ele é santo, 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 nós também precisamos ser santos. E quantos versículos e quantos capítulos a Bíblia vai falar em relação a isso? Mais de 600 versículos. Então, há algo importantíssimo aí. E esse versículo, eu já quero falar algo que Deus trouxe profundamente ao meu coração. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Queridos, que privilégio. Sermos de Deus. Eu não sei como você se sente, como é a sua vida. Se você muitas vezes acha que você não pertence a ninguém. Mas esse versículo aqui traz essa sensação realmente de pertencimento, de que você tem um dono. Isso para mim essa semana saltou de maneira extraordinária. E eu queria já que você saísse daqui hoje, mudando qualquer pensamento de orfandade, sabe, de que ninguém me ama, de que não, você é do Senhor. Eu me senti tão privilegiada de poder, para mim foi tremendo demais,
serdes meus. Deus vai olhar para mim e falar, você é minha. Sabe, olha o Senhor falando para você agora, você é meu. Meu Deus, isso é extraordinário demais. Então você não é uma pessoa órfã. E todos aqui hoje, além de sermos do Senhor, nós somos filhos. Amém? E eu pensava sobre isso, né, sobre termos um dono. E comecei a pensar em não somente você pertencer ao Senhor, mas em você ser usado pelo Senhor. Porque não basta somente, né, o Senhor fala, você é meu. E aí eu fui me lembrando de algumas coisas que nós temos, que nós somos donos, mas que a gente não usa. Que fica lá na nossa casa. Hoje a gente tem visto uma moda, tem se falado muito sobre minimalismo. Né? Eu tento, gente, eu tento. Mas a casa, né, é tanta coisa e a gente tenta desapegar. Nessa questão de desapegar também. Você desapega de quê? De uma coisa que você usa muito? Queridos, responda para eu ficar bem à vontade, assim. Não, gente. O desapego, inclusive tem uma regra, né, Cléo? Você pega, abre o guarda-roupa, tem um ano que você não usa. Vai desapegando. Então, você é do Senhor. Mas você e eu precisamos ser úteis. E eu comecei a me lembrar de algumas coisas que são usadas, que são usáveis, e coisas que ficam guardadinhas, que estão de enfeite, são até lindas. Gente, quantas xícaras lindas. Aqueles bule. Gente, eu tenho um bule lá em casa, que eu ganhei de uma tia, que na época ela não tinha nem condição. Gente, ela trocou, me lembro disso agora, ela trocou, inclusive hoje, né, Silvio Santos. Sabe, lembram do baú? Que ia lá, tinha aquele carnê do baú, ela ia lá e trocava. E a minha tia me deu uma louça. Hoje essa louça é caríssima e ela não tinha nem condição, mas ela trocou todos os carnês. Ninguém nem sabe do que eu estou falando, gente. Carnê do baú, por favor, quem é mais jovem aí. Gente, a minha tia trocou essa louça, linda. Essa louça existe até hoje para você comprar, ela é caríssima. Gente, eu não uso. Fazem 25 anos que eu ganhei. É linda, enfeita lá. Sabe, eu guardo porque ela me deu, mas não tem aquela utilidade daquelas xícarazinhas rosa que eu uso todos os dias. E quantas canecas? Esses dias eu dei mais de 50 canecas, porque não eram úteis. Eu quero que o Senhor ministre ao seu coração, sabe? Você está sendo útil, Deus está te usando, Deus está podendo, sabe, usar você nesses dias. Eu me lembrava desses objetos que nós usamos e dos objetos que ficam guardados. Conversava com o pastor Ricardo sobre as roupas. Gente, a gente pode até, né, ficar aparentemente bonitos, mas nós não ficamos confortáveis. Na hora do louvor eu arranquei esse sapato ali. Porque o bom é aquela roupa que nós usamos sempre. O relacionamento que nós temos com os objetos, com as coisas que são nossas. O que é meu, aquilo que eu uso com mais frequência, eu tenho mais prazer de usar. Eu tenho uma afinidade maior com a roupa. Né? Nós chegamos em casa, sempre tem aquela roupa que você se sente mais confortável. Meu marido, ele tem um hábito, ele chega em casa, e ele tem um compromisso daqui, né, a pouquinho, mas ele tem que ficar 10 minutos com aquele moletom. É uma bermuda assim, de moletom. Gente, porque é confortável, né? Aí eu conversava com o pastor Ricardo hoje, escova de dente. A gente precisa trocar cotidianamente. Mas é horrível quando você pega uma escova de dente nova. Até você se adaptar. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender? Bucha para lavar louça. É horrível uma bucha nova, gente. A gente gosta quando ela já está mais amaciadinha, né? Os homens aí que lavam louça, eu ia falar as mulheres, mas eu vou falar os homens. O sapato. Gente, um sapato. Quando você compra o sapato, aí a pessoa fala assim, não, daqui a pouco vai ficar bom, vai se amoldar. Isso falou muito comigo. Qual é a relação que Deus está tendo com você? Você está amoldado?
sabe, aos pés, ao formato de Deus, ao que Deus tem para você. Sabe, aquela xícarazinha que já tem um lugar assim que Deus vai lá e pega. Nós estamos sendo amoldados a esse formato ou ao que o mundo tem. A palavra do Senhor fala para nós não nos amoldarmos, né, ao mundo, mas ao que Deus tem para nós. E eu quero hoje que você reflita, Senhor, eu tenho sido esse objeto que o Senhor falou aqui, que nós não somos objetos, eu estou fazendo essa comparação. Mas o Senhor disse que eu sou seu. Meu Deus, se a gente for parar para ver essa questão, né, que o minimalismo fala, 1 ano sem estar sendo usado, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Né? Nós podemos refletir hoje e falar, Deus, pode contar comigo? Me usa, Deus, o Senhor tem me usado, o nosso relacionamento tem sido algo gostoso, que o Senhor já conta com você. E o pastor Cleidson falou aqui, que é o cerne do que o Senhor falou ao meu coração. Santidade é o mesmo que relacionamento, intimidade. Deus, quando Ele trouxe esse tema, ano de santidade. Alguns anos o Senhor tem trazido lá na nossa igreja, intimidade. O Senhor nada mais, nada menos, Ele quer dizer assim, venha para perto. Eu quero te usar, eu quero ter um relacionamento com você. É para isso que o Senhor está nos despertando, comunidade do amor. Nós estamos em agosto. Eu não sei qual foi a sua resposta, qual tem sido a nossa resposta para esse ano de intimidade. Porque se nós pegarmos todas aquelas leis, que está ali em Levíticos, em vários livros, e nós formos tentar viver, tentar cumprir, em primeiro lugar, aquelas regras, aquelas leis, vai ser mais difícil. Mas se eu me aproximo do Senhor, se eu como alguém que pertenço a Deus, eu me aproximo, eu começo a ter intimidade, sabe, eu começo a ficar mais próximo, eu começo a estar disponível, automaticamente, tudo que o Senhor deseja, tudo que o Senhor quer, tudo que Ele pede, vai ser mais fácil eu cumprir. Compreende isso? Então, se está difícil, se essa palavra santidade, às vezes você olha e fala, isso não é para mim, comece a estar mais próximo. Sabe, que seja um ano realmente, faltam 5 meses. Quando Deus traz um tema, eu entendo que não é para aquele ano, mas aquele ano é uma porta para o que Deus quer continuar fazendo. Então, só 5 meses não. Ainda estamos em tempo de você começar, de eu e você começarmos o que Deus tem para fazer. Não só nesse ano, mas para os próximos, em nome de Jesus. Então, não basta termos um dono. Né? Eu vou falar aqui para você, que lindo. Né? Deus é o seu dono. É preciso ter relacionamento, ser útil, ser usado, em nome de Jesus. Santidade. Quero trazer o conceito, eu acredito que esse ano todinho, né, no começo do ano, ontem, você tem ouvido muito sobre isso, e com certeza ouviu o conceito. Santidade, virtude do que é santo. Né? E nós já sabemos, já ouvimos diversas vezes, santo é separado. Santidade significa estar unido ao Senhor. E eu creio que há um acordo, quando o pastor Cleidson falou isso aqui, né, de que Deus quer intimidade. Então, Ele está confirmando, porque foi isso que Ele ministrou ao meu coração durante essa semana. Intimidade. Quando Ele me trouxe essa palavra, Ele só queria que estivéssemos mais perto dEle. E aí, queridos, veio um conceito, quando eu pensava sobre isso, que é a religiosidade. Quando falamos santidade, automaticamente a gente pensa, né, ir para a igreja, estar constantemente indo para a igreja, lendo a Bíblia, né, e aquela aparência. As pessoas olham e falam, santinho, fulano é santo, né? Pelo que é demonstrado, pelo que as pessoas veem.
E eu quero falar hoje, trazer uma diferenciação entre santidade e religiosidade. E aí eu pensava que talvez algumas pessoas ouvem, né? Nós crentes, há muitos anos a gente tem aprendido muito e falado muito sobre religiosidade. E eu pensei nos novos convertidos, né? Graças a Deus a igreja tem tido novos convertidos. E a gente fala de religiosidade de uma maneira que parece assim que chega negativo, né? Para algumas pessoas. Poxa, mas ser religioso não é uma coisa boa? Né? Eu pensei a minha vida toda que, agora que eu estou aqui na igreja, esse pessoal começa a falar que, né, religiosidade não é algo bom. Queridos, quando nós falamos aqui de religiosidade, nós estamos falando do ritual, né? Da aparência, de nós ficarmos focados somente na aparência. Que a religiosidade, quando nós falamos dessa maneira, né, trazendo esse conceito, eu não vou falar negativo, mas de nós não sermos pessoas religiosas, de não sermos pessoas somente preocupadas com a aparência. Eu estou indo aos cultos uma vez por mês, que antigamente a gente chamava de crente domingueiro, mas, né, a gente tem conhecido uns crentes meseiros. Não sei se aqui tem, né? Na nossa igreja também não tem, não. Então, assim, eu fui à igreja, pronto, é o suficiente. Né? Eu estou ali devolvendo o meu dízimo, né? Os pastores estão vendo, eu estou devolvendo o meu dízimo. Né? Eu sou uma pessoa santa. Então, quando nós falamos de religiosidade no sentido de que Deus não quer apenas que nós sejamos pessoas religiosas, é nesse sentido de aparência. Então, intimidade, santidade, que eu vou estar falando aqui usando a palavra intimidade também, vai falar de algo muito mais profundo do que a aparência. Embora nós vimos em Levíticos, né, nós vamos ver constantemente que a santidade está ligada ao meu dia a dia, é algo muito mais profundo do que as pessoas podem ver. Amém? Religiosidade é aparência. Santidade, só Deus vai ver. Não tem um nível, não tem como o pastor avaliar e falar assim, fulano está em santidade, esse aqui chegou no nível, esse aqui foi aprovado. Só Deus vai olhar para o meu coração, para o seu coração, e dizer, né, e receber o que nós temos feito por Ele. Amém? Então, embora envolva os nossos atos, vai muito mais além. E aí, eu queria falar sobre algumas pessoas aqui, está em 1 Samuel 16. Silêncio. Glória a Deus. A gente clarear mais, entender melhor sobre o que eu estou querendo dizer em relação à santificação e religiosidade. Na verdade, eu estou querendo dizer para você que a santificação, que o que Deus quer de você nesse ano, nesse lugar de intimidade, nesse momento, sabe, no seu secreto, é algo que vai além do que os olhos humanos podem ver. Então, é lá no seu quarto, é lá na sua casa que vai começar, que tem começado, né? 1 Samuel 16. Uma história muito conhecida, a gente ministra, né? As crianças amam essa história. Eu vou ler a partir do 5. Glória a Deus. Respondeu ele, é de paz. Deixa eu ler o 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade. Tremendo perguntaram, é de paz a sua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Vamos repetir? Santificai-vos.
e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Só para eu contextualizar aqui, para você lembrar, cadê o Kevin? Está aí? Aqui é quando Deus pede para que Samuel vá lá na casa de Jessé, ungir o homem que ele havia escolhido para ser rei. Amém? Só para contextualizar. E quando Samuel chega ali, o povo já fica, né? O que aconteceu? Samuel era o profeta. E aí eles perguntam, é de paz? O que você veio fazer aqui? Né? E ele fala, não, eu vim, é de paz. E Samuel santifica todos os filhos. Então, vamos entendendo aqui o que eu estou querendo dizer, o que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Os filhos estavam santificados? Estavam, né? Eles foram ali santificados. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente, este perante o Senhor... Gente, eu não estou enxergando na minha Bíblia. Está na mesma tradução ali? Isso não acontecia, porque eu enxergava... Não, eu estou lendo na Bíblia, você acredita? Sucedeu que entrando ele, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o teu ungido. Olha só, o próprio Samuel santificou, então eles estavam santificados. Né? Eu estou aqui falando em relação à religiosidade, aos ritos, que muitas vezes nós fazemos e achamos que é o suficiente. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Nós vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, mas eu já quero trazer isso aqui para nós. Inclusive, para nós, líderes, para nós que lideramos pessoas, que cuidamos de pessoas, né, seja aqui na igreja, seja ali na salinha, seja na célula. Essa palavra que é extraordinária para nós. Que Deus possa nos dar graça, enquanto pastores, enquanto líderes, para nós não vermos com os nossos olhos, com os olhos naturais. Sabe, de vermos pessoas e muitas vezes nós achamos que aquela pessoa é capaz, aquela pessoa, mas que nós possamos buscar constantemente o que está no coração do Senhor em relação a cada pessoa que o Senhor tem confiado a nós. Amém? Então, esse rapaz, que eu vou ler logo aqui em seguida, que é o primeiro, deixa eu ler no 8. Então chamou Jessé a Eliabe e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Queridos, eu quero entender aqui que esses meninos estavam aparentemente prontos, além de fisicamente, né? Eles foram pelo rito, eles foram santificados, religiosamente eles estavam prontos. E eu quero acreditar também que não deu tempo fazer esse processo com Davi, porque foi pedido para que Davi viesse, né, e entrasse depois desse momento. Deus, Ele não vê como o homem. A única pessoa que vai poder avaliar e falar, esse meu servo, realmente esse escolhido, esse está com o coração santificado, é o Senhor. Eliabe era a escolha perfeita. Significado do nome dele, Filho de Deus, santificado. É esse. Mas Deus olha além. Então, queridos, é lá no secreto. Deus,
a santificação na vida de Davi não foi algo aparente. Embora ele tenha sido reconhecido ali, a unção foi derramada ali sobre a vida dele, o óleo, mas foi lá, naquele lugar secreto. Foi lá enquanto ele preparava aqueles salmos, enquanto ele adorava o Senhor. Foi naquele momento que mesmo aparentemente, né, como nós já conhecemos essa história tão contada, mesmo com uma aparência insignificante para ser um rei, foi esse que Deus escolheu. Então Deus, Ele está olhando aí no fundo. Ele está olhando a sua missão, como você realmente se comporta no seu coração. Nós vamos transmitir ou mostrar para as pessoas, porque é do ser humano essa necessidade de mostrarmos, né? Faz parte. Mas nós precisamos apresentar para o Senhor essa santificação. Eliabe. É muito forte a palavra que foi usada aqui. Eliabe foi rejeitado. Misericórdia. Misericórdia. Quantas ofertas nós vemos, quantas histórias nós vemos que o Senhor rejeitou. Aparentemente era algo tão... Mas Deus falou não. Em nome de Jesus, nós não nos encontremos nessa situação de acharmos, né, que nós estamos prontos, que nós somos bons o suficiente, né, a aparência. Olha, eu estou aqui todos os domingos, tem alguns que são meseiros, crente meseiro, mas eu sou crente domingueiro, então eu sou, pelo amor de Deus. Mas que no nosso secreto, como foi ministrado por essa penúltima canção aqui, que nós possamos realmente nos diminuir, sabe? E pedir para que o Senhor cresça em nós. Em nome de Jesus. Então Deus rejeita. E eu coloquei aqui, que nós, líderes, pastores, que nós não aprovemos o que Deus rejeitou. Amém, querido? Situações na sua vida, que Deus falou, não é isso. Não é isso, eu rejeito. Que nós possamos ser profetas. O que é um profeta, queridos? É aquele que ouve instantaneamente. O Senhor está falando, está dando a direção. E Deus usa profetas, usa os pastores, usa líderes para falar com você. Ei, isso não, o Senhor não está aceitando. Que hajam corações realmente quebrantados, como foi ministrado aqui, para seguirmos o que o Senhor tem, o que o Senhor escolheu para nós, em nome de Jesus. E quem foi Eliabe? Né? Eliabe foi, né, esse primeiro filho aqui, que ele vem, entra, e Samuel fala, opa, é esse. Né? Imagino que devia ser parecido o pastor Ricardo assim. É Eliabe? Esse aqui foi escolhido, né? Esse aí foi abençoado. Imagina Eliabe assim, igual o pastor Ricardo, né? Que já entrou bonitão assim. Esse. Aí lá vem Davi, pequenininho, né? Ruivo. Gente, Deus, Ele é especialista em fazer essas coisas loucas que a gente, se fôssemos nós lá, a gente ia escandalizar. Jogar pedra. Fazer, sabe? E lá, não aceito isso. Esse aqui, né? Como realmente aconteceu. A gente viu ali que alguns não aceitaram. E quem foi Eliabe, gente? Aqui na Bíblia, lá no capítulo 17, gente, Eliabe, ungido, por pouco, ele não atrapalha o projeto de Deus. É usado ali, né, para tentar impedir que o projeto de Deus se cumpra através da vida de Davi. No 17... Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Acredito que é a partir do 28. Primeiro Samuel 17.
É porque, a gente lê tanto que a gente pensa que vocês estão lendo com a gente a semana toda. A gente cita um versículo que vocês não estão nem entendendo. Né? É assim mesmo. 1 Samuel 17, a partir do 28. É assim mesmo, gente. Glória a Deus. Davi é ungido rei. É ungido ali pelo profeta. E aí acontece aquela situação, que eu até perguntei, cadê o Kevinho, né? Os três irmãos de Davi são convocados pelo tamanho, né, por serem guerreiros, são convocados para a guerra. E aí, nesse momento que aparece o terrível gigante Golias. Cadê Kevin, gente, que vai deixar eu falar isso aqui sozinho? Ah, gente, o Kevin assistia, ele vinha ficar na minha casa quando ele era desde bebê. E ele assistia esse vídeo 50 vezes por dia. O gigante Golias vinha, aí vão tirar a foto eu fazendo, né? E aí o Kevin subia na mesa e imitava o terrível gigante Golias. Por isso que eu perguntei por ele, né? E foi nesse contexto. Golias veio afrontar. Davi já tinha sido, né, apresentado ali, foi tocar a harpa para Saul, embora Saul nem deu muita atenção ali para ele, que depois ele pergunta, quem é esse rapaz, né? E Davi é enviado para levar comida ali para os irmãos dele. Naquele momento da guerra, aquele momento, né, em que Golias estava vindo afrontar. E Davi vai e chega, inocente, né? E pergunta o que está acontecendo. Aí chega para alguns soldados, o que está acontecendo? E eles vão e compartilham, né? E Davi ali já começa, que eu vou ler aqui para vocês, eu vou ler a partir do 27. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repartiu as mesmas palavras, repetiu, as mesmas palavras dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Davi, ele chega, queridos, ali com tudo. Eu imagino Davi, sabe, assim, com tanta intimidade com Deus, com tanta santidade, né, falando-se de intimidade, que quando era como se ele quisesse oportunidades, né? Nós vemos como ele fala para Saul, realmente situações que ele enfrentou, né, leões, urso, e quando vem um gigante, aquele garoto, sabe, ele estava preparado. Principalmente porque agora vinha contra o Deus vivo. Quem, se não uma pessoa santificada verdadeiramente, conheceria quem é o Deus vivo? Ele não falou em um Deus, sabe, dos antepassados, mas ele falou o Deus vivo, porque ele tinha intimidade com aquele Deus, né, com o nosso Deus. Quando ele chega, Eliabe vira assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? Com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a sua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Queridos, aquele rapaz santificado não tinha nenhuma noção, não tinha nenhuma percepção, pelo contrário, ele foi usado ali para tentar impedir o processo. Sai daqui, o que você está fazendo aqui? Né? E quantas vezes nós ouvimos isso? E essa fala de Eliabe, essas falas eu destaquei aqui, algumas falas que vêm para nós cotidianamente. Eu não quero me referir aqui a pessoas que falam isso. Aplique como você sentir. Ou essa fala pode vir de você mesmo. Ou essa fala vem do diabo. O que você está fazendo aí? O que você pensa que está fazendo, pastor Cleiton? Que história é essa aí? Santidade? Sabe quantas vezes essas vozes de Eliabe, que ele
né? Tentou. Gente, o que Davi fez foi extraordinário. Quem foi Davi? Mas Eliabe, naquele momento, sai daqui. Você acha que você pode alguma coisa? Quantas vezes você pode ter ouvido isso? Né? O que você está fazendo? Indo para a igreja agora, direto? Se converteu? Começou a buscar mais? Esse ano você vai buscar mesmo? O que você acha que você está fazendo? Você não vai dar conta não, sai daqui, para com isso. E vozes, sabe, tentam nos parar todos os dias. Isso aí não é para você não, né? Esse tanto de pessoas, não. E muitas vezes nós damos ouvidos. Muitas vezes nós acreditamos. Mas Davi é o nosso exemplo aqui hoje. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas, desconsiderando o que você faz? Sabe, às vezes até você mesmo acha que, né, cuidar de uma célula, isso aqui é tão pequeno. Né? Cuidar de uma célula. E aí vem aquelas vozes fazer com que o que você faz é insignificante, não tem valor nenhum. Está repreendido em nome de Jesus. Se você cuida de uma pessoa, se você discipula uma pessoa, se você cuida de uma célula, da rede de crianças, se você é pastor, nada vai tornar o que você faz insignificante, porque você está fazendo para o Senhor. Amém? E faz calúnia, né? Seu presunçoso, seu malvado, sai daqui. Né? E nós sabemos, nós conhecemos Davi, nós sabemos que ele não era isso aqui, então isso é uma calúnia. E quantas vezes, né, podem estar levantando calúnias para você? Quantas vezes estão tentando te parar por conta de histórias que estão inventando a seu respeito? Mas Davi, ele teve uma atitude. Chorou? Eu nem li, né? Mas vocês já leram a história, né? Chorou? Se lamentou? Voltou para casa? Eu vou ler porque tem alguns novos convertidos ainda que não conhecem a história. Vi, ouvidas as palavras. Não, ainda é no... Conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi. O que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele. Queridos, é aqui, ó. Eliabe está aqui falando. Davi vira para o outro lado e vai falar com outra pessoa. Queridos, eu achei isso aqui extraordinário. Sabe, você se deparou com a circunstância, com algo que quer te parar? Saia dali. Você que tem que, sabe? Ele falou com o povo, para começar, Eliabe, ele foi tão enxerido que Davi estava falando com os soldados. Davi estava perguntando para o povo, e o povo falando, olha, é assim, assim, tal, quem... Aí ele vai e fala, quem é esse? Golias, né, que vem contra o exército do Deus vivo. Aí Eliabe vai lá, interfere, porque o inimigo ele faz isso. Ninguém chamou ele para conversa, ele vem dar palpite. Aí ele começa a falar aqui no ouvido de Davi. Gente, eu achei isso, falei, Davi. Davi vira, fica aí falando sozinho. É isso que espiritualmente nós temos que fazer. Sabe? Sai daí. E às vezes a gente está insistindo, compartilhando, falando coisas com pessoa que não vai sonhar com você, que vai, sabe, colocar o seu sonho para baixo. Desvia daí, sai fora, deixa falando só. E vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Tem uma multidão, queridos, a Bíblia fala que todos os homens estavam tremendo, de medo. O que Deus tem para fazer com você, Ele vai usar você. Nós falamos, as pessoas são, ninguém é insubstituível, querido. O que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, Ele vai usar você.
Amém? Para fazer. Em nome de Jesus, toda voz maligna, toda voz que tem tentado te calar, sai, deixa ela aí falando só. E vai cumprir o que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Eu até coloquei aqui. Ele não está nem aí. Ele se desvia e vai falar com outras pessoas. Fica a dica para nós, em nome de Jesus. E quem era Davi, gente? Eu falei aqui quem era Eliabe, né? Quem era Davi? 1 Samuel 13,14. Eu não estou nem olhando para o relógio. Quando eu olho para o relógio, eu paro de pregar. Então, vocês fiquem à vontade aí. Quem precisar sair, ninguém vai sair. Mas está terminando. 5 minutinhos. Vocês já sabem que não é verdade, né? Queridos, quem é Davi? Porém agora, 1 Samuel 13,14. Porém agora, não subsistirá ao teu trono. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Eu me identifico muito assim, eu gosto muito da história de Davi, porque como que um homem, quem conhece toda a história vai ver, né, os vacilos, as situações que acontecem na vida de Davi, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e nos aproxima da santidade. Como assim? Nós somos pessoas falhas. Quando a gente fala, o mundo quando fala, só quer ser santo, né, se acha. Não, queridos, nós somos pessoas comuns, pecadores ainda, mas que a diferença é que nós fomos perdoados e nós somos, todos os dias, nós somos agora perdoados. Essa é a diferença. E isso, o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, é porque mesmo, sabe, em todas as situações, ele se arrependia. Ele tinha intimidade, ele sabia quando ele tinha ferido o coração de Deus, quando ele tinha feito algo, ele já, sabe, é disso que a gente está falando, porque santidade parece que está lá longe, isso não é para mim, né? Isso é para os pastores aqui, né? Não é para mim não, né? Como pastor, mas para esses pastores aqui, santidade. Não, nós estamos falando de uma pessoa comum, né? Que a gente fala que foi tão extraordinário, porque mesmo comum, ele tomou decisões extraordinárias no quesito santidade. De buscar, de voltar, de entender qual era o processo. Opa, escorreguei aqui, mas eu tenho um propósito, eu vou seguir aqui, porque o meu alvo é Cristo. Amém? E aí, para finalizar, vou ficar mais uma hora. Davi, antes aqui de vir para o último passo, Davi, ele escreve mais de 74 poemas. E todos eles mostrando o humano que ele era. O homem que necessitava, sabe, de perdão. O homem que passava por angústias. O homem que passava por dificuldade. O homem que passava por perseguições. Porém, grandes salmos exaltando e glorificando e reconhecendo quem é Deus e a santidade de Deus. E foi colocado aqui para servir de exemplo para mim e para você. Amém? Eu me lembrava, já no finalzinho da tarde, sobre mais 2 irmãos, que parece muito com essa história aqui. E, por sinal, outra história muitíssimo conhecida, que está em Lucas 15. 11. Vocês conseguiram entender a questão da religiosidade, da aparência, daquilo que parece santo, parece que está buscando, parece que é, né? E do que realmente é a santidade que o Senhor espera, do que realmente é algo que vem lá do íntimo. E eu me lembrei desses jovens aqui, que é o filho pródigo e o filho que fica em casa. Esses 2 irmãos, enquanto eu estudava a história de Davi, eu falei, meu Deus, parece demais. Porque é um certinho. Quem aqui não conhece a história do filho pródigo? Glória a Deus, então eu não preciso ler. Nós queríamos que tivesse um bocado, né? Eu falo lá na igreja, um bocado que não conhece a história, mas nós recebemos a palavra do pastor Júlio.
Queridos, é a história de um filho certinho, de um filho santo, domingueiro, não era meseiro. Meseiro, para quem perdeu, é quem vai para a igreja uma vez por mês, não tem aqui. Aparentemente, perfeito. E aí tem um filho pródigo, que vacilou, que saiu do propósito. Quem se identifica? Isso nos faz sentir assim que é possível. Essa história que está se falando de santidade, poxa, né? Essa pastora está falando de duas pessoas que vacilaram, mas que o coração deles, pronto, Davi foi um homem de coração pronto, não demorava para voltar para o propósito. Esse rapaz aqui, o filho pródigo, o filho que sai de casa, ele pede para o pai a herança dele e ele vai embora, ele gasta tudo. E ele começa a desejar, que nem isso ele tinha, desejar comer a comida dos porcos. Mas de repente, ele percebe que ele precisa de intimidade, ele precisa voltar para o lugar de segurança, ele precisa voltar a ter comunhão novamente, nem que seja como servo. E ele faz o caminho de volta. Amém, queridos? Santidade. Fazer o caminho de volta. É reconhecer, opa, tá fora, não é isso que o Senhor tem para mim. Sabe, nós podíamos falar aqui de tanta coisa que a gente tem que fazer como crente, tanta coisa que a gente tem que não fazer como crente. Eu não falei nenhuma delas. Mas eu falei sobre estarmos perto. Estarmos dentro do propósito. E vão acontecer situações, né? Eu não sei como você está aqui hoje, mas a palavra do Senhor para você hoje é que dá tempo. Faça o caminho de volta. Intimidade. Voltar a ter comunhão. Aquele filho mais velho, religioso, trabalhava muito. Às vezes nós estamos na casa do Senhor achando que trabalhar é o suficiente. Servir. Aquele menino, ele trabalhava tanto que ele não sabia o que estava acontecendo no coração do pai. Existia, gente, algo extraordinário ali, uma festa estava acontecendo e o menino estava alheio. Religiosidade é isso, eu estou dentro da igreja, eu estou aqui todos os domingos, mas eu não sei o que Deus está colocando no coração do pastor. Algo tão extraordinário está acontecendo ali, mas eu estou fora. Ou então, Deus começa a fazer algo com um irmão aqui na igreja, e aquilo causa um sentimento terrível. Não acontece isso aqui. Eliabe foi da mesma maneira. Ele viu Davi ser ungido. Ele sabia quem era Davi. Por isso que ele falou aquelas palavras. Ele já naturalmente, porque ele não tinha visão espiritual, ele não entendeu espiritualmente, mas naturalmente ele falou, passar na minha frente. E aquele filho, a palavra fala que Eliabe se irou. E esse filho também fica irado com o que está acontecendo com o filho que volta. Mas aqui, como filhos que queremos voltar para o propósito, talvez você não estivesse desviado, né?
mas você estava fora do propósito maior, fora desse relacionamento. De ouvir, queridos, a gente está falando de algo, quando você está em intimidade, você está profeticamente conectado. Não tem como o pastor falar uma coisa, pensar uma coisa e alguém lá atrás pensar algo totalmente diferente. Está desconectado, não está no propósito. Sabe quando o pastor chega aqui e fala tal coisa? Meu Deus, era isso, o Senhor está soprando, é algo profético. Então é preciso, se você não alinha, se eu e você não estamos alinhados ao profético, nós somos o que atrapalha. Deu trabalho, o pai teve que sair da festa para resolver picuinhas. Vocês estão compreendendo? O Senhor está nos chamando para contribuir, para sermos Davi, para termos intimidade. Chega de darmos trabalho, ou de puxarmos contra, ou de não entendermos. Mas se eu estou conectado, aquele filho ele ia chegar e falar: esse é meu pai. Sabia que ele ia perdoar. Eu conheço o coração dele. Amém? Não importa se até hoje, 8 meses, findando, você não conseguiu colocar a palavra profética em ação. Não importa o que você comeu, qual alimento você estava, sabe, o importante é a sua decisão a partir de hoje. E Deus, ele tem pressa, porque a palavra diz que depressa, eu nem li, né, gente, porque vocês já conhecem, mas se eu fosse ler eu ia perder o que o Senhor está falando aqui. Depressa, quando o filho toma atitude, rapidamente o pai age em favor. Então o Senhor, ele tem pressa. E eu queria que você ficasse de pé. Esses dois textos tão conhecidos, mas que eu sei que Deus falou de uma maneira individual, particular, na minha vida e na sua vida. Eu queria que, como esse filho, esse filho que volta, esse filho comum, mas que se arrepende, mas que entende que nós sejamos esse filho hoje que entra no processo de santidade, de intimidade, de voltar para pertinho do Pai. E olha o que o Pai faz. O Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, 22, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Roupas novas. Quero declarar e profetizar restauração. Que toda vergonha, todo opróbrio seja restaurado agora. Você receba essa roupa nova, que eu receba essa roupa nova.
Observe aqui que não é qualquer roupa, é algo novo, era para ele. Não foi algo usado, vestido por outra pessoa, mas é para você. Deus fala, traz essa roupa nova, depressa. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Ponde o anel no dedo. Oh, Espírito Santo de Deus, nós recebemos essa autoridade que vem da tua parte, Senhor, para nós. Porque toda autoridade, todo poder está nas tuas mãos. E o Senhor tem dado à igreja. E esse anel representa essa autoridade que o Senhor tem nos dado enquanto igreja. Oh Deus, nós tomamos posse. Nos alinhando, ó Deus. Deus, a essa intimidade, ao que está no seu coração. Nós tomamos posse dessa autoridade. Para rompermos, para entrarmos, para enfrentarmos, para desbravarmos, em nome de Jesus, entrarmos em terrenos que precisam, Deus, que pessoas sejam salvas, resgatadas, que haja autoridade nessa noite. Deus, que pessoas aqui reconheçam, Deus querido, como igreja, a autoridade que foi entregue, Senhor. Calçados os pés. Queridos, quem calçava naquela época eram só os filhos. Os escravos, eles ficavam descalços. Por isso que aquele menino chegou ali como um escravo e o pai falou imediatamente: calce. Nós entendemos para esses dias, para a palavra que está sendo liberada nesses dias. Amanhã nós teremos uma formatura de escola de líderes. Nós entendemos o que o Senhor fala sobre os calçados. Os calçados da preparação do Evangelho. Tudo tem um propósito. O propósito na vida de Davi não era para que ele fosse rei. Pelo contrário, nós sabemos como foi difícil a caminhada. Mas é porque tinha um povo que Deus tinha um propósito para cumprir. Tem um povo. Existem pessoas, existem famílias nesse lugar que Deus tem um propósito para cumprir na vida delas. Em ruas, em quadras dessa cidade, Deus conta com você. Por isso que Ele está calçando hoje, sabe? Essa sandália. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Hebreus, finalizando agora, 12:14. Fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Isso resume tudo o que eu falei. Porque santificação é ver a Deus, é estar com Deus. Amém? Glória a Deus. Deus continue abençoando. Pastor Cleidson.